Paz e graça, mais uma vez aqui trazendo uma mensagem para você. E nessa oportunidade, a gente vai falar sobre a sabedoria infinita de Deus, que confunde e sempre confundiu a inteligência humana. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 21, no verso 30, que diz assim: Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Nós vemos desde o início da história da igreja, mesmo antes, uma confusão muito grande de interpretações, discernimentos que não vêm de Deus nem do seu Espírito. E quanto mais os homens estudam, mais eles ficam cegos e sem entender a vontade de Deus, porque querem entender a sua maneira, não a maneira de Deus. E muitos colocam palavras na boca de Deus e afirmam: Ele disse, e assim vai acontecer. Há muitas inverdades e nós precisamos seguir o Espírito, não homens. Basta fazerem um curso de teologia, pronto, já acham que são mestres com relação às coisas de Deus. Mas aqui em Provérbios 21:30 diz que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. E muitos seguem isso desde o início. Os estudiosos, antes de Jesus, eram considerados os que eram sábios, mas sem o Espírito de Deus, ninguém chega a ponto algum, senão a heresia, a hipocrisia e o que a gente vê, tanta deturpação, tantas visões diferentes que não vêm de Deus. E nós corremos o risco, como muitos estão assim, de se perderem como muitos estão perdidos. É muita briga, é muita intriga, é muita teoria sobre tudo com relação a Deus, a sua vinda, enfim. E as pessoas querem de todas as formas saberem e afirmam e que Deus falou a ele foi revelado a ele, a ela, e assim internet, o mundo está cheio dessas coisas. Mas eu trago uma mensagem para você. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 5, trago uma mensagem a você, que diz: Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, está escrito: Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Veja que Deus chama
a nossa atenção, a minha e a sua. E assim as coisas vão acontecendo, mas o Espírito diz: haverá uma grande decepção. Muitos estão a vida inteira seguindo as suas consciências, os seus discernimentos, mas as coisas não vão ser assim como muitos, a maioria, pensa e acha que vai ser. As profecias bíblicas são deturpadas de várias formas, são muitos itens que, se a gente for aqui falar, é muita coisa. São assuntos muito complexos, mas Deus, Ele avisa, através da sua palavra, que nós temos que tomar cuidado para a gente não se decepcionar. Nós vemos, estamos nos fins dos tempos e as coisas vêm acontecendo. Infelizmente, eu vi uma pessoa, uma irmã, dizendo que o arrebatamento já aconteceu, e a gente fica preocupado com as pessoas sem entendimento, que não buscam o Espírito de Deus para ter esse conhecimento e acabam seguindo essas heresias. Livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 8, está escrito aqui o porquê que nós temos que tomar cuidado com essas interpretações e essas mensagens que estão por todo o canto, por todos os lugares, confundindo a cabeça de muitos. E diz assim, Isaías capítulo 55, no verso 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor falando, Ele alerta a você e a mim que os pensamentos de Deus são superiores e infinitamente sábios, mais do que o dos homens. E as pessoas, por terem recebido de Deus inteligência, eles querem até desmentir o próprio Deus na sua palavra. Ora, o pensamento humano é diferente do pensamento de Deus. Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não há condições de um ser humano ter essa capacidade a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, muitos seguem essas coisas, porque vão atrás dos homens e os seus pensamentos e os seus sentimentos que o coração de cada um deles fala, e eles dizem: foi o Espírito que me disse. Cuidado, faça a prova, não vá na conversa. Estamos nos fins dos tempos e precisamos entender
uma coisa que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 29. Deus não dá todas as coisas encobertas à revelação, porque nem tudo é para nós sabermos, mas as pessoas querem saber de tudo. E Deus não dá essa capacidade para todo ser humano. Mesmo assim, eles tiram conclusões de várias coisas, de vários assuntos. E as coisas estão aí. O arrebatamento vai acontecer. Primeiro terá que acontecer a manifestação do anticristo, filho do diabo. E as pessoas dizem que primeiro Jesus virá primeiro, outros dizem que o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação. É uma confusão. E muitos, como eu no início da minha fé, eu ficava confuso, até que eu parei de ouvir homens e a teoria e a visão de homens e procurei falar com Deus, porque só Ele sabe das coisas. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, está escrito, para a gente terminar: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos. Veja que nem tudo Deus revela e nem vai revelar. Talvez um dia, quando nós estivermos com Ele, Ele vai falar tudo que você precisa saber ou você não sabia. Precisamos buscar o Espírito de Deus. Aí você deve estar perguntando, e agora? O que a gente vai fazer se a gente não tem revelações? A Bíblia diz que se nós tivermos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus que Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então, existem coisas que são permitidas e reveladas para nós, aqueles que buscam a verdade. Mas existem coisas que não. Nós temos é que ser obedientes a Deus, esperar o dia do arrebatamento, estarmos preparados para subir. E por causa disso, muitos vão sofrer decepções. E muitos vão ficar como aquelas virgens loucas, imprudentes, que não buscavam a verdade e acabaram ficando para trás, não entraram nas bodas do Cordeiro. Esses sim passarão pela grande tribulação e irão pagar com a morte se não negarem a Jesus. É que eu trago a você. Nós vemos no mundo muitas versões bíblicas e coisas de Deus, e as coisas estão acontecendo. E as pessoas não procuram acompanhar as profecias da Bíblia. Elas citam coisas que não têm nada a ver com o que Deus falou. Então, Deuteronômio 29, 29. Eu vou repetir a você. As coisas encobertas são para o Senhor. É para Ele. Porém, as reveladas são para nós. E Ele está revelando muitas coisas para alguns, não para todos. Mas muitos tomam uma posição definitiva e colocam palavras na boca de Deus
e na sua palavra que está aí para todo mundo ver. E diz assim: para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Eu aqui no meu lar, eu senti e veio essa mensagem para passar a você. É importante nós termos o discernimento espiritual para saber a cada passo onde estamos andando, onde estamos, em que estamos crendo, porque muitos vão ser decepcionados quando Jesus se manifestar num abrir e piscar de olhos. Fica na paz e na graça. Atenta para isso. É mais um assunto que eu trago a você. Em nome de Jesus. Amém.